Oi, amados, que alegria estar com vocês hoje em horário diferente. Boa tarde para todo mundo. Então, vamos continuar nosso devocional. Ontem de manhã, quando fui fazer meu devocional, tivemos aqui um problema. Choveu muito e choveu dentro de casa, enfim, foi uma confusão que só consegui resolver agora há pouco. Mas a gente vai continuar no nosso devocional. Hoje a gente vai ler o 7, que era de ontem, e o 8. Então, a gente vai ler o 7 agora. No sexto, a gente estava falando um pouquinho sobre as advertências, né? Que a gente tem aqui as advertências da sabedoria. Advertência quanto servir como fiador, advertência quanto à preguiça, advertência contra a maldade e advertência contra o adultério, né? Foi bem pesado de sexta-feira. E hoje a gente vai falar então Provérbios. Então, para quem está acompanhando Provérbios e para quem não tá, deixa eu explicar um pouquinho. Então, Provérbios ele está no Antigo Testamento e ele foi escrito por Salomão há quase 3.000 anos atrás. E Salomão, ele foi um homem que pediu a Deus sabedoria e Deus deu muito mais que sabedoria para ele, deu prosperidade em todos os âmbitos da vida dele. E ele escreveu o livro de Provérbios. E é um livro maravilhoso para quem quer ter prosperidade, para quem quer ter uma vida boa, um bom pai de família, uma boa mãe, um bom empresário, um bom filho, qualquer coisa que você queira ser melhor, faça lendo Provérbios, que você vai ter um resultado incrível. Então a gente está no 7, a gente vai ler o 7 e o 8 hoje para a gente ficar em dia, né? Então, 7:1, meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Guarde, né? Guardar bem a palavra e guardar no coração, que o coração a gente guarda os tesouros da gente, né? E aqui, guarde a minha lei como a menina dos seus olhos, é algo precioso. A menina dos olhos é algo de muito valor, então uma pedra preciosa. Então guarde os mandamentos, né? E você viverá. Lá no 3:1 também fala isso, né? Vamos voltar um pouquinho. Ele diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Guarde eles, porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Então, quem guardar os mandamentos, e aqui tá falando no 7º de novo, terá mais dias, né? Uma vida de mais dias longos na terra e paz. Quem que não quer isso, né? O 3, amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã. E ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Quando diz assim, diga a sabedoria, você é minha irmã. Irmã quer dizer que tem intimidade, que tem relacionamento, né? E a irmã da sabedoria é a prudência, a gente já vai ver aqui na frente. Então, aqui ele tá falando, guarde, diga a sabedoria, você é minha irmã. Deus quer aqui, né, quando ditou, né, as mandamentos da sabedoria, que é Salomão, que a gente seja irmã da sabedoria, que a gente tenha, né, uma intimidade, um relacionamento com a sabedoria. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Aí vai falar um pouquinho de novo sobre a mulher imoral. Na verdade, Salomão, quando escreveu Provérbios, né, foi por uma perspectiva masculina, mas aqui toda vez que a gente escuta mulher, a gente tem que colocar também o homem, né, colocar nos dois gêneros. A mulher imoral, porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, da janela da casa de quem? Da sabedoria, tá? Eu vi entre os ingênuos. Quem são os ingênuos? São aqueles que ainda são inexperientes, que estão buscando a sabedoria, que devem buscar a sabedoria. Eu vi entre os ingênuos um que não tinha juízo,
um que era sem equilíbrio, que não tinha bom senso, tá? Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguiu o caminho pela casa dela, o caminho da casa dela, no crepúsculo ao anoitecer. Quando fala que ao anoitecer, escuridão, crepúsculo, fala que falta luz, né? Que falta clareza, entendimento, discernimento, né? Então, eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Olha só, a mulher Roicibele, a gente está lendo Provérbios. Olha só, essa mulher, né, que está nas ruas, nas praças, que foi ao encontro do jovem, ela tinha uma fala sedutora, e ele se permitiu ser levado por essas falas, por essa pessoa. Então não é só no caso do adultério, né? Então aqui a gente tem que entender que a gente tem que ter ouvidos cautelosos, prudentes com relação às falas sedutoras. E isso pode ser dentro dos negócios, dentro do círculo de amizade. Então a gente tem que ter esse ouvido mais afinado. Não deixar ser levado por qualquer tipo de sedução, né? Já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo, que é canela. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor. Até o amanhecer gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Ele voltará para casa antes da lua cheia. Olha só, Deus deu o sexo para que a gente possa usufruir na casa, no casamento, né, na aliança. Então, a gente tem que entender que toda vez que a gente faz sexo por aí, a gente está, né, quem tem aliança, quebrando essa aliança, quebrando o contrato. E no mundo espiritual a gente também está juntando algumas histórias. Isso é bem sério. Outro dia a gente vai falar sobre isso. Muitas pessoas me perguntaram sobre a aliança espiritual. A gente vai conversar outro dia. Deixa nós terminarmos Provérbios aqui, que a gente vai falar sobre alianças espirituais. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e num instante ele o seguiu, como um boi que vai para o matadouro. Olha só, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. A gente aqui, ó, quando fala como um boi que vai para o matador, a gente tem que entender que a gente não deve se permitir ser seduzido, né, por essas falas sedutoras. E às vezes a gente está um pouco mais sensível, a gente acaba não tendo esse ouvido crítico e prudente para essas falas sedutoras, né? A gente tem uma das coisas que a gente tem que começar a ter um alerta, criar um alerta quando a gente recebe muitos elogios. Né? Claro, os elogios são bons, mas entenda que o elogio pode ser uma fala sedutora, e ele é como se fosse um anzol. Então tenha critérios e prudência quando as pessoas começarem a te elogiar demais, ou no negócio, ou no relacionamento interpessoal também, para que a gente entenda que os elogios, quando são muitos, já ligam o sininho aí, tem algum problema. Então não, a gente tem que ter esse ouvido, né, sensível para essa fala sedutora, que aqui quando fala só da mulher imoral, do homem imoral, né, ele fala, na verdade, aqui a sabedoria está te falando, cuida com tudo que está em volta de ti, fuja da aparência do mal. Tem Efésios fala isso, fuja da aparência do mal, porque tudo aquilo que aparenta ser bom demais, mas tu vê que tá errado, tá lá na rua, fuja da aparência do mal, não caia nesse golpe aí do inimigo. Agora, meu filho, 24, nós estamos lendo Provérbios 7, 24.
Agora, meu filho, escute o que eu te digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido pelas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte, né? Sempre lembrando que os provérbios foram escritos por uma perspectiva masculina. Então, quando fala da mulher, né, imoral, fala também do homem imoral. E quando fala assim, agora meu filho, escute o que eu te digo e dê atenção às palavras da minha boca, não deixe que o seu coração é fonte de vida, né? Então, como é que a gente faz para a gente ter um coração que não se vá se virar por esse tipo de coisa? A gente tem que ter um coração sábio, a gente já falou sobre isso. Um coração sábio, ele é um coração cheio de amor, sensatez, né? Equilíbrio, e ele tem que, falta um, qual que é? Sensatez, equilíbrio e fidelidade. Então, com o coração, ele tem que estar com essas 4 características. Então, quando ele tem essas 4 características, ele começa a olhar de forma diferente, né? E o coração sempre é a fonte de vida. Então, a gente tem que cuidar do nosso coração. De tudo que se pode cuidar, cuide do seu coração, né? Porque tudo aquilo que está cheio no nosso coração, a boca vai falar. E a gente vem naquele caminho de entendimento da sabedoria, né? Como é que eu vou, né? Às vezes a gente tá com o coração que é um coração mais amargurado, mais cheio de tristeza. Como é que eu vou fazer para mudar o que tem no meu coração? Enchendo ele com novas histórias, nova sabedoria, novo conhecimento. Então eu busco o conhecimento aonde? Ou numa conversa, uma conversa boa, né? Ou na palavra de Deus, ou, né, em alguns vídeos. Então busca o conhecimento. Ele sempre vai entrar pelos nossos canais perceptivos da alma, que são os ouvidos, a boca, o olho, né? São os nossos cinco, meu Deus, como é que é? Tato, olfato, enfim. As 5 entradas da porta da alma. Meu Deus, eu tô falando aqui, pensando aqui nessa chuva. Gente, só pra dizer, caiu tanta água dentro da minha casa. Eu moro num apartamento, eu moro em cima no último andar e a água escorria de todos os jeitos. Caiu tinta no chão, formou bolhas de água no banheiro. Fiquei assustada esse final de semana, fiquei assim. E às vezes, deixa eu falar uma coisa aqui que estava no meu coração, às vezes a tempestade está mais na cabeça da gente, sentidos, obrigada. Jesus, às vezes falta as palavras. Qual é o seu nome? Coloca aí. Outro dia tu disse que a minha palavra foi para você naquele momento, eu não sabia com quem que eu estava falando. Coloca teu nome aí. Então, os 5 sentidos, né, que são abertura para nossa alma. Obrigada, olha aí, ó, quando a gente tem ajuda é muito melhor. Eu estava falando sobre, às vezes, a gente fazer tempestades, né? Tem a tempestade que está aí fora, a gente até deve orar pelo nosso estado, que está numa situação bem crítica, né? A gente precisa orar pelo nosso estado, mas às vezes a gente faz uma tempestade maior. Oi, Cristiane, seja bem-vinda. Uma tempestade maior na nossa cabeça. Então, eu ontem fiquei com a tempestade maior do que a que aconteceu aqui dentro de casa na minha cabeça. Então a gente tem que cuidar disso. E pra gente começar a cuidar disso, fazer esses filtros, a gente tem que buscar a sabedoria, que é isso que a gente tá lendo. Então a gente precisa buscar a sabedoria pra gente ter essa visão mais ampliada e menos turva, né? Agora a gente vai falar do 8º, gente. O capítulo 8º é um dos mais lindos que tem aqui em Provérbios, porque ele dá uma fechada naquilo tudo que a gente já leu. Só para que vocês entendam, os Provérbios, eles são divididos né, são 31 capítulos, pra gente ler um para cada dia. Olha que coisa mais linda. E do 1 ao 9, ele faz um convite à sabedoria. Então ele vai passar muitos drives pra gente fugir da insensatez e pra gente, né, ter um convite à sabedoria. Do 10 ao 24, a gente vai falar sobre os ditados dos sábios. Então são coisas que os sábios falam e fazem, né? Então são drivers pra gente, né, ter postura como sábio. E do 25 ao 31 a gente tem os comportamentos dos nobres. Então ele é dividido em 3. Então a gente tá no 8º aqui, a gente ainda tá aqui, né, sendo direcionado, né, para um convite à sabedoria. Agora a gente vai ler o 8º pra gente ficar em dia, amanhã o 9º, tá? Excelência da sabedoria. 8.1. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz?
A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões à entrada da cidade. A entrada dos portões, ela está gritando, né? Antigamente, né, as cidades, elas eram todas fechadas e muradas, então, né, tinha aqueles portões grandes, então a sabedoria, e sempre tinha aqueles vendedores que estavam na entrada das cidades chamando o pessoal, que nem tem hoje, né, aqueles pessoal, compre ouro, ou já quer ver a capinha do meu celular, né? Então, lá a sabedoria também, ela fala aqui, né, a gente está lendo Provérbios 8:1, dizendo que a sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho das encruzilhadas nas veredas, junto aos portões, a entrada da cidade. A entrada dos portões, ela está gritando. E aqui a gente vê também aqui atrás que a sabedoria grita, né? Nas esquinas, ela tá gritando. No 1:20, a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz e clama, né, para que a gente saia da insensatez e haja com sabedoria. Vamos lá. 8:4. É para vocês, homens, que eu clamo. Homens e mulheres, né, que eu clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês ingênuos, entendam a prudência, e vocês tolos, entendam a sabedoria. Toda vez que a gente lê na Bíblia a palavra ingênuos, são aqueles que ainda estão buscando o entendimento, são os novos, né? São as pessoas que estão começando o seu caminho. Então ele é ingênuo porque ele ainda não tem o conhecimento. E os tolos já têm conhecimento, mas eles são mais ou menos aqueles que optam por não estar no caminho do sábio. Então o tolo, até a gente tem uma brincadeira, o tolo é amigo da vara, né? O tolo, ele é aquele extremista, aquele, eu sou assim e não mudo. Comigo é com 880. Eu sou bem assim mesmo. Então ele até é uma pessoa que ele tem uma sapiência, que ele é sábio, mas ele não usa aquilo para si próprio. Então esse dentro da Bíblia é o tolo. E aqui está dizendo, vocês ingênuos entendam a prudência, e vocês tolos entendam a sabedoria. Gente, a prudência, ela como se fosse, ela é o próprio conhecimento, né? Ela é como se fosse a irmã da sabedoria. Então ele está dizendo, vocês ingênuos entendam a prudência, que é o conhecimento, que os ingênuos são aqueles que não sabem ainda, que tem que aprender, buscar a sabedoria, e vocês tolos, que já sabem, que já têm o conhecimento, que seria o texto da lei, digamos assim, que vão buscar então a sabedoria. Né, gente? Qual é o caminho da sabedoria? Vamos relembrar. Como é que a gente faz para a gente ser mais sábio todos os dias? Primeiro a gente tem que buscar o conhecimento, que é o que o inexperiente tem que buscar. Vai buscar onde? Em bons vídeos, em bons áudios, na letra, né? Aqui na nossa palavra de Deus, na Bíblia, que é onde tem a fonte da sabedoria. Então primeiro a gente tem que buscar o conhecimento. Para a gente ter sabedoria, a gente tem que buscar primeiro o conhecimento. O conhecimento a gente busca onde? Nas fontes, né? Escute bons áudios, boas músicas, tá dirigindo, em vez de ficar escutando uma música aí que vai denegrir tua imagem, aquelas músicas que choramos, né? De gente que só chora, que é traída. Busca uma música que boa, que vai entrar na tua cabeça e vai criar alguma coisa boa. Então, primeiro a gente busca o conhecimento, segundo a gente tem que entender aquilo que a gente está lendo, ouvindo, né? Ou sentindo ali naquela situação. Depois a gente tem que discernir se aquilo eu consigo ou não ajustar e usar no meu dia a dia. Então tem a fase do discernimento e depois da ação, da aplicação. Quando eu busco o conhecimento, quando eu entendo, quando eu discerno e coloco em ação, eu começo num ciclo que é o ciclo da perícia. Aí eu começo a ficar mais sábio. Quando eu começo a aplicar aquilo que eu tô lendo, eu começo a ficar mais sábio. Então aqui, 8:3, vocês ingênuos entendam a prudência seria o conhecimento, e vocês, tolos que já têm o conhecimento, entendam a sabedoria, utilizando dos 4 pontos que a gente falou ali, né, aplicando e entrando no ciclo da perícia. Escutem, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto. O que é reto, gente? O que é justo, o que é balanceado, né? Porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios detestam a maldade, a impiedade. Todas as palavras da minha boca são justas, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para o que tem compreensão e justas para o que eu acho o conhecimento, né? E aí a gente entra no ciclo da perícia que a gente falou um pouquinho antes. Aceite o meu 8:10. Aceite o meu ensino
em vez de prata e o conhecimento no lugar de ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo que se pode desejar não se compara a ela. Então, assim, ó, o que a gente deve buscar? Mais do que buscar a prata, o ouro, a gente deve buscar a sabedoria. A gente já ouviu falar sobre isso, né? Porque quem é sábio, tudo vai conseguir. Tudo. A pessoa que é mais sábia, de tudo ela vai dar conta. Ela vai ser um bom empresário, ela vai ser um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, uma boa empresária, vai ser uma boa aluna, né? Vai ser uma boa filha. Então, o sábio, então por isso que a gente deve buscar mais do que prata, mais do que ouro, a sabedoria, porque quem é sábio, gente, quem é sábio tem uma luz que ilumina todo o seu caminho, né? Que mostra o caminho. E além de você ser iluminado e iluminar o seu caminho, você vai começar a transbordar nas vidas das pessoas, que é o objetivo real da palavra de Deus, que a gente absorva isso, mas que a gente transborde na vida das pessoas, isso que a gente tem que fazer. 12, eu e a sabedoria moram com a prudência. Olha só, quando quem mora uma pessoa com a outra não tem intimidade, então a prudência e a sabedoria são muito íntimas, tem um relacionamento, tem uma conversação rápida, juntas, né? Então, eu e a sabedoria moro com a prudência. A prudência é íntima da sabedoria, então. E disponho de conhecimento e de conselhos, né? Conselhos seriam, né? Bom senso, né? Daria bom senso para as pessoas. E como é que a gente faz isso, né? Toda vez que a gente entende da sabedoria, né? Da prudência, lembre-se sempre que você tem que ter aquele coração que é sábio, que é um coração cheio de amor, sensato, equilibrado e fiel. Quando eu tenho esse coração desse jeito e coloco esses mandamentos da sabedoria e tenho prudência, gente, é inevitável ter uma vida em paz, uma vida mais próspera, uma saúde melhor e uma vida com dias mais longos. Dias mais longos, né? Teria dias mais longos nessa vida. Por quê? Porque eu vou saber fazer as boas escolhas. 13, gente, o 13 é um dos versículos que mais a gente escuta, né? O temor do Senhor consiste. Então, às vezes, as pessoas, a gente escuta muitas pessoas falar, mas eu temo ao Senhor, mas eu sou temente ao Senhor. O que é isso? O que é de verdade ser temente ao Senhor? E aqui, em Provérbios 8:13, explica, primeiro temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Temer, você deve ter medo também, às vezes. Mas temer ao Senhor é ter o extremo respeito, algo que não é natural, não é nosso. Então eu tenho extremo respeito ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é odiar tudo que o Senhor odeia. Sabia que Deus odeia algumas coisas? Ele aqui está dizendo, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. E aí diz assim, eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então, temer ao Senhor, quando eu tenho um coração sábio, com aquelas 4 características, e ainda temo ao Senhor, odiando o que Ele odeia, que era odiar a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala perverso, eu começo a trilhar esse caminho, direção à sabedoria. Olha que legal isso. É bacana isso aqui, né? Gente, é tão gostoso ler isso aqui que fica... Eu tava indo pro shopping com a Sofia agora, e disse assim, mãe, vamos, deixa eu fazer meu devocional, que eu tô animadíssima, eu quero falar sobre esse negócio que eu tô escutando o dia inteiro. 14. Meu é o conselho, e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Fortaleza é poder, né? Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Olha só, aqui a gente já está começando a entender o resultado de ser sábio. O meu conselho é a verdadeira sabedoria. E aquela sabedoria vertical que vem de Deus, não é a sabedoria dos homens. Então, o meu conselho, o conselho da sabedoria, é a própria sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, poder. Então, quem tem sabedoria tem poder. Por meio de mim, os reis governam, os sábios governam, né? Os príncipes decretam a justiça e por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra, com sabedoria. Olha que lindo. 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Olha que coisa mais bacana. Por isso que Salomão foi tão próspero. Porque ele, além de ter sido o homem mais rico, ele era o mais sábio, né? Aqui tem um livro muito legal, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Conta os historiadores que se tivesse toda a riqueza dele hoje, seria mais ou menos de 5 a 6
vezes toda a riqueza que existe no planeta Terra seria a riqueza de Salomão. E olha, por que ele teve toda essa riqueza? Que Deus não honrou, porque Deus não descumpre a sua palavra. Diz assim, ó, eu amo os que me amam e os que me procuram me encontram. Riquezas e honras estão comigo. Com quem? Quem é sábio, então tem riquezas e honras. E bem duráveis e justiça. Olha que coisa legal. Esse aqui é o resultado de quem é sábio. O meu fruto é melhor do que o ouro. E melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, né? Pelo caminho de retidão. E sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam. Dotar de bens os que me amam. E encher dos seus tesouros. É uma promessa, gente. Olha que legal isso aqui. Quem anda nesse caminho tem o coração que tem que ser aquele coração sábio, que odeia aquilo tudo que... Ai, que linda, minha filha. A mãe te ama também. Que odeia aquilo que Deus odeia, né? Que tá aqui no 13. Que é odeia a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala perverso. E anda com os mandamentos, tudo certinho, gente. Olha só qual é o resultado. Assim, ó. Eu vou para dotar de bens os que me amam e encher de seus tesouros. Então, prosperidade de verdade. Olha que legal isso, né? Quem tem sabedoria, gente, tem vida abundante, próspera, em paz. Esse é o resultado. Tudo que eu faço, tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente tem de resultado é o tamanho da nossa sabedoria. Então, a gente tem que começar a entender. Se eu tenho um bom resultado, se tudo aquilo que eu tô fazendo conforme aquilo que eu gostaria, é porque eu tô usando a minha sabedoria, né? E a sabedoria vertical, e Deus tá honrando tudo aquilo que a gente tá fazendo. Mas se começou a dar errado, a gente tem que entender que não é de Deus. Porque tudo que é de Deus é reto, é amável, é gostoso, é fácil né, fácil que eu digo assim, é um sentimento leve. Isso é de Deus. Quando começa a ser truncado, difícil, tem alguma coisa, Deus está querendo tirar você daquele caminho, está querendo te colocar num outro caminho, num caminho reto. Vamos lá. 8:22, a eternidade e sabedoria. O Senhor me possui, isso aqui é muito legal. O Senhor me possuía no início da sua obra, o Senhor Deus me possuía no início da sua obra. Possuía quem? A sabedoria, porque é ela que fala aqui em Provérbios. Antes das suas obras mais antigas, fui estabelecido desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismo, quando ainda não haviam fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu já estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele formava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, sentindo-me no meu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Olha só, quem diz isso? Quem diz isso? A sabedoria. Então, a sabedoria está dizendo que antes de existir o mundo, antes de Deus formar a terra, antes de ele, de ele arrumar as águas, os mares, a sabedoria já estava com Deus. Inclusive lá em João 1 fala sobre isso. Então, a sabedoria, imagine, a gente precisa ter olhos para isso, né? Tudo está escrito. Às vezes a gente acha que tem um problema que é intransponível. Gente, as respostas estão todas aqui, tá tudo pronto. A gente só precisa pegar. Então, a gente precisa entender que esses conselhos que estão aqui, que são da sabedoria, a sabedoria estava com Deus antes da formação. Inclusive, ela foi arquiteta. Então, imagine, né? A sabedoria é Deus, né? O que a gente consegue separar? Não consegue mais separar. A sabedoria é Deus. Então, ela estava junto, né? Estavam juntos na formação. Ai, que lindo isso, gente. Eu acho tão bonito isso aqui. O convite, todos os dias, nós temos um convite todos os dias que é buscar a sabedoria e ser mais sábio, né? Vamos lá no 32. Agora, meus filhos, estamos encerrando.
Escutem o que eu digo, porque felizes são os que me guardam nos seus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeite. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra vida e alcança a favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Forte, né? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Agora, meus filhos, escutem o que eu te digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, ó, a Cristiane me ajudou aqui, que são os 5 sentidos. Quando eu falo ouçam, quando a Bíblia fala ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Quando a gente fala em ouvir, é abrir as portas da alma, né? Porque a gente entende que a gente é corpo, alma e espírito, né? Tem outras divisões, tem gente que acha que é só corpo, alma e espírito, 2, né? Eu e a maioria dos estudiosos entende que é corpo, alma e espírito. Então, o corpo, a gente se alimenta pela comida física. A alma, a gente se alimenta pelos sentidos, né? Pelas portas da alma, que são os 5 sentidos da gente. E o espírito tá ligado com Deus. Aonde que a gente consegue ter as aflições, o conhecimento, ficam todos guardados na nossa alma. Também é aonde o inimigo consegue setar a gente, consegue colocar vozes, então a gente consegue ter aquela confusão, é na alma se faz isso. O espírito tá com Deus, o espírito é de Deus, então ele é inabalável, e o corpo é aquilo que a gente, é o resultado da nossa escolha do dia a dia, do que a gente come, do que a gente não come, do que a gente faz da atividade física, né? Então quando ele fala assim, ó, ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeite. Feliz é aquele que me ouve, de novo, janela da alma, canal de recepção, né, de toda a comunicação do mundo, ouvir, né? Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas. A Bíblia fala, às vezes as pessoas falam, vamos orar e vigiar. Na verdade, a gente tem que vigiar e orar. Aqui fala, vigiando, sempre a gente tem que vigiar e orar. Sempre primeiro a gente tem que vigiar, a gente tem que ter os canais abertos para o que estão acontecendo. E, né? Vigiando dia após dia as minhas portas, esperando a entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida. A gente já viu. Quem encontra sabedoria tem vidas mais longas, né? Vida longa nessa terra, mais saúde, tem mais paz e alcança o favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que odeiam, que me odeiam, que odeiam a sabedoria, amam a morte, né? Forte, né? E aí, no que a gente anda se alimentando? Será que aquilo que a gente anda se alimentando tem gerado vida próspera, abundante e em paz pra gente? É esse o objetivo, a gente ser mais sábio, é a gente ter essa vida abundante, próspera e em paz. É esse o objetivo, a gente buscar a sabedoria, né? E aí, gente, a gente terminou o 8º e o que a gente vai levar hoje, né? Porque o objetivo é assim, todos os dias que a gente lê Provérbios, é que a gente leve um pedacinho e a gente comece a entrar naquelas 4, né? Naquele ciclo da perícia da sabedoria, que é conhecer, depois entender, discernir e aplicar. O que eu vou aplicar hoje, né? Aqui tem muitas coisas pra gente aplicar. Fala, né, no oitavo falou bastante, no 7º falou bastante da mulher imoral, né, ou do homem imoral. Depois fala na excelência da sabedoria, mas eu acho que aqui a gente podia ficar com o temor do Senhor, né? Que é odiar aquilo que Deus odeia, que é odiar a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala perverso. E a gente tem que começar a parar de olhar para os outros. Ah, meu amigo é perverso. Ah, meu esposo é arrogante. Ah, meu fulano e tal. Começa a olhar para si. A gente tem que olhar com aquilo que a gente é e aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente tem que começar a entender se a gente não está sendo arrogante, se a gente não está falando coisas perversas, se a gente não está, né, usando a nossa boca para amaldiçoar, às vezes para bem dizer, né? A nossa boca é canal do quê? Né? Normalmente a nossa boca é canal daquilo que tem dentro do nosso coração. Então vai lavar o coração, vamos colocar os 4 características nesse coração sábio para que na nossa boca saia coisas boas. Então seria uma boa dica aqui que a gente ficasse com o 13, né? Entendendo de verdade o que é o temor do Senhor. E aí, gostaram? Horário diferente hoje, né?
Amanhã, 5h30 mais ou menos, eu entro na rede pra gente falar do nono banquete. Gente, o banquete da sabedoria. É muita coisa que tem que falar. Olha aqui o banquete da sabedoria. Aqui explica como é que a gente constrói uma casa firmada na rocha. Gente, esse aqui é a coisa mais deliciosa de estudar, é esse livro de Provérbios, né? É lindo demais. E se a gente começar a ler e entender e aplicar, a nossa vida vai ficando cada vez mais linda, mais cheia de conhecimento. E a gente vai fazer uma coisa que Deus ama, que é a gente transbordar isso tudo na vida do nosso próximo. Amém? Então, bom final de domingo para vocês, que Deus abençoe. Comece a semana já com um pensamento aí de sabedoria, começa com o coração já modificado. A gente falou bastante sobre um coração sábio, então eu desejo, profetizo que cada um de vocês vai ter a partir de agora um coração sábio, vai temer de verdade ao Senhor e vai entrar no ciclo da perícia da sabedoria, que cada dia a gente vai ficar um pouquinho mais sábio, que hoje a gente vai ser mais sábio do que ontem, que a partir de agora a gente vai ser mais sábio do que um minuto nós estávamos atrás, né? Então, eu profetizo que você vai ser sábio e que essa sabedoria vai iluminar a tua vida e a vida dos seus também. Amém? Que Deus abençoe vocês. Então, até amanhã com a leitura do capítulo 9 de Provérbios.